mas se cadastrou como unipessoal. Quem mora com a família e se cadastrou como unipessoal não deve procurar o posto de atendimento agora, ao som da cantiga popular, Se Essa Rua Fosse Minha, de Mário Lago e Roberto Martins. O presidente do Brasil foi recebido quando desembarcou em Xangai. E quando foi recepcionado hoje em Pequim, no Grande Palácio do Povo, com crianças acenando bandeiras e longa passadeira vermelha, pelo presidente Xi Jinping, a música executada pela banda do Exército da China foi No Novo Tempo, de Ivan Lins e Vitor Martins. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira durante visita a Pequim que seu governo não tem preconceito de fazer parcerias com os chineses e que ninguém proibirá o Brasil de aprimorar sua relação com a China. O governo Lula terá de explicar na Câmara a aquisição de sofá, de R$65 mil, para o Palácio da Alvorada. O sofá e outros móveis comprados com dispensa de licitação foram parar na mira da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Nesta quinta, 3/4, o colegiado aprovou o convite à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Caso ela recuse o chamado, o que é improvável, o convite será transformado em convocação. Lula convidou os presidentes do STF, Rosa Weber, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e todos os governadores do país a formar um pacto, na próxima terça-feira, 18/4, pela segurança nas escolas de todo o país. O evento será no Palácio do Planalto, às 9h30. Segundo o Planalto, a ideia é propor a pactuação e a condução de políticas de proteção do ambiente escolar, a partir de uma estratégia de promoção da paz nas instituições educacionais, e de combate aos discursos de ódio e ao extremismo. Lula considera que o clima de insegurança no ambiente escolar é insustentável e requer uma mobilização dos três poderes, nos três níveis de governo. O Flamengo sabe que o tempo é curto e talvez não espere por Jorge Jesus. Mesmo com o pedido do treinador para aguardar o fim de seu contrato com o Fenerbahçe Tour, em maio, a cúpula de futebol vai se reunir para confirmar os próximos passos. Com isso, desejo antigo, Jorge Sampaoli, ex-Atlético MG e Santos, pode ser a opção imediata. Oficialmente, o Flamengo não procurou ainda o treinador argentino, recém-demitido do Sevilha ESP. Contudo, ele já foi sondado pelo menos 3 vezes por pessoas ligadas ao clube para saber suas condições para se tornar técnico do rubro-negro. A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca volta às discussões no Brasil. Informações desencontradas afirmam que o uso do imunizante produzido no país pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, seria descontinuado. A questão veio à tona esta semana provocando notas de esclarecimento sobre o assunto pelo Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a própria Fiocruz. Origem da desinformação. Uma nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2022 é o ponto de partida da informação conflitante que circula nas redes sociais. O documento cita novas recomendações para vacinação com as imunizantes de vetor viral no país a partir de avaliações de benefícios versus risco. A nota afirma que todas as vacinas contra a Covid-19 têm um bom perfil de segurança e que casos de reações adversas graves são avaliados. Nesse sentido, o texto cita relatos de países europeus, como Áustria, Dinamarca, Noruega, Alemanha e Reino Unido, e da Austrália, de casos raros de trombose relacionados à vacinação com a AstraZeneca. A incidência de ocorrência é bastante variável entre os diferentes países, com estimativas entre 0,2 casos por 100 mil doses aplicadas até 3,8 casos por 100 mil doses aplicadas. Devido à raridade das ocorrências, ainda não foi possível identificar fatores de risco associados à síndrome à exceção de um aparente aumento do risco em indivíduos com idade abaixo de 40 anos de idade, diz a nota técnica. Em uma declaração conjunta divulgada nesta sexta-feira, 14, após o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o presidente chinês, Xi Jinping, o Brasil reitera considerar Taiwan como parte inseparável do território chinês. A parte brasileira reiterou que adere firmemente ao princípio de uma só China, e que o governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China, enquanto Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Ao reafirmar o princípio da integridade territorial dos Estados, apoiou o desenvolvimento pacífico das relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan. A parte chinesa manifestou grande apreço a esse respeito, diz o documento. O que se sabe sobre a morte do brasileiro que caiu do 26º andar em Portugal?
polícia portuguesa trata o caso como um acidente. Amigos realizaram uma vaquinha online para conseguir trazer o corpo de Maurício Wesley Menon para o Brasil. Maurício Wesley Menon, um brasileiro de 23 anos, morreu na quarta-feira, 12, ao cair do 26º andar de um prédio em Portugal, país que morava há cerca de um ano. Segundo a mídia local, o corpo de bombeiro foi acionado por volta das 10 horas, 6 horas no horário de Brasília, e se deslocou para o edifício localizado na Praia da Rocha. A Polícia Criminal de Portugal apura as circunstâncias da morte, mas acredita que tem sido acidental. Nas redes sociais, está sendo realizada uma vaquinha para arrecadar R$30 mil e conseguir realizar translado no corpo de Maurício. Até esta manhã, já tinha sido arrecadado mais de R$16.400. Exclusivo. Conselho Deliberativo do São Paulo investiga viagem suspeita à Europa feita com dinheiro do clube. Viagem à Espanha e Portugal foi feita em 2019 por 2 membros da gestão comandada pelo ex-presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. A representação será votada na próxima segunda-feira. 17 semanas segue agitada nos bastidores do Morumbi. Após empate em partida contra o Ituano, pelo jogo de ida da terceira fase Copa do Brasil, outro assunto ganha atenção nos corredores do São Paulo: a investigação de uma viagem feita por 2 membros da diretoria em 2019, ainda sob a gestão do ex-presidente Leco.